Olá, tudo bem? Estamos em pleno Novembro Azul e eu recebi a missão de falar de um tema desafiador, que é a saúde dos homens, o câncer de próstata e como ele interfere nessa saúde masculina. É importante lembrar que o câncer de próstata representa 10% de todos os tipos de cânceres que nós registramos aqui no Brasil. E só esse ano, 66 mil homens devem receber esse diagnóstico. E para falar sobre isso, hoje eu estou aqui com o oncologista clínico, Dr. Bruno Batista. Tudo bem, Dr. Bruno? Bom dia, tudo bem sim. Dr. Bruno, eu acho que a gente poderia começar falando, em primeiro lugar, o que é a próstata? O que é isso? O que ela representa no organismo masculino? A próstata é uma glândula masculina, então só os homens têm próstata. E ela é responsável pela produção de líquido seminal, que é parte importante do líquido do sêmen, certo? E por que tem tanto preconceito ainda, em pleno século XXI, com um exame que vai detectar uma doença tão grave como essa? Veja, a próstata, como ela é localizada próximo à bexiga e próximo ao reto, que é a porção final do intestino, um dos meios que nós fazemos para fazer diagnóstico e examinar a próstata é com o toque retal, porque é localizada anatomicamente, é próximo lá do reto. Então, esse exame tem um grande tabu na sociedade. Mas veja, a saúde masculina, o exame de próstata é muito mais do que só um toque retal. E veja que nem sempre ele é realizado. Existem certas ocasiões em que a gente pode prescindir, principalmente se a gente já tem algum exame, ou se a gente pensa em fazer algum exame, certo? E nem todos os homens obrigatoriamente vão precisar receber toque retal. Porém, se ficar doente, vão acabar tendo que fazer, né? Veja, uma coisa é o homem chegar para a nossa consulta sem sintomas. Outra coisa bem diferente é se o homem já chega com sintomas urinários. Esses sintomas podem ser a urina presa, que é a dificuldade da urina sair da bexiga, a ardência para urinar, dor embaixo do ventre. Isso é sintoma, certo? A pessoa tem que fazer um diagnóstico. Nesse caso, o exame de toque retal ele é necessário. Se a pessoa chega sem sintomas, é uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente, que vai ter envolvido os fatores de risco, idade, raça, histórico familiar, de repente, se a pessoa teve ou não câncer de próstata na família, que vai fazer com que o médico faça exame ou não. Então tem que ser uma decisão bem compartilhada, isso é muito particular. Então precisa ser desmistificado, certo? O exame de toque retal. O senhor acha que hoje isso está melhorando? O próprio Novembro Azul tem ajudado? Com certeza, Vanusa, com certeza, porque a gente tem visto pessoas mais preocupadas, homens mais preocupados com a questão da saúde masculina e buscar o diagnóstico precoce de câncer de próstata, já que o diagnóstico precoce é fundamental para que aumente a taxa de cura. Nós consigamos pegar esses casos de câncer de próstata bem iniciais, em que daí, por exemplo, uma cirurgia ou em alguns casos radioterapia, conseguem fazer o tratamento curativo dessas pessoas. Então, doutor, eu acho que talvez fosse importante falar justamente dessa importância da precocidade, né? De se encontrar um problema antes dele realmente ter se instalado de uma maneira mais ampla. Claro. O diagnóstico precoce, ele consegue, por exemplo, diminuir a agressão ao ser humano, digamos assim, em relação ao tratamento? O câncer de próstata, ele vai se originar, logicamente, nessa glândula, né? Conforme o câncer cresce, aumenta, ele tem a capacidade, infelizmente, de mandar sementes. Essas sementes são metástases à distância, que podem ser ínguas, que são linfonodos locais ou linfonodos à distância. E em alguns casos, essas sementes podem ir para os ossos, em outros locais do corpo. Nesse momento em que a pessoa, digamos, não procurou atendimento para fazer o diagnóstico precoce, ele pode ter um diagnóstico tardio, muitas vezes sem chance de cura. Isso é muito importante. Nesse sentido que a gente tem o Novembro Azul. O Novembro Azul, ele serve para conscientizar todos os homens, inclusive as esposas, que muitas vezes ajudam os homens, a procurar atendimento ao menor sintoma.
e às vezes procurar atendimento mesmo sem sintomas, porque é importante que mesmo que o homem não tenha sintomas urinários, ele procure atendimento, tenha um médico de confiança, tem alguém que veja pressão, tem alguém que faça exames de colesterol, diabetes. A saúde masculina é muito mais do que só câncer de próstata, né? Veja, a gente tem hoje, a sociedade está se organizando, isso é muito legal. Não só o Novembro Azul. Nós temos também campanhas, por exemplo, como da Sociedade Brasileira de Urologia. Chama-se Trato Feito com a Saúde. Então, as sociedades médicas estão se organizando. Esse Trato Feito com a Saúde, ele é uma campanha específica para conscientizar os homens a cuidarem de si mesmos. Da saúde de um modo geral. Perfeito. E também cuidar da saúde da próstata. Né? Mas a pessoa tem que realmente tirar a ideia. O médico não é um vilão para o homem. O médico, para o homem, é uma pessoa que vai cuidar dele. E o homem não precisa se sentir fraco de procurar atendimento. Justamente, uma vez eu li que os homens têm ainda no íntimo deles, talvez inconscientemente, essa ideia de que ele é super-herói, que ele precisa salvar as pessoas, ou são a base, né? E ficar doente seria uma demonstração de fraqueza. Isso o senhor percebe? Infelizmente, isso é um tabu ainda. Os homens encaram o processo do adoecer de uma maneira diferente das mulheres. O homem, quando ele se sente doente, ele se sente impotente. Ele perde a capacidade que ele sentia antes de provedor. Isso daí atrapalha o psicológico de uma maneira muito difícil. Faz com que a pessoa sinta-se incapaz, impotente. E acabe não procurando ajuda. E o mecanismo de defesa é a pessoa fugir disso. Então, infelizmente, a gente acaba encontrando homens que não procuram ajuda e chegam em casos muito avançados. Então, falando nisso, o Centro de Doenças do Homem em São Paulo, que é um serviço público, né? Eles fizeram uma pesquisa e chegaram a um número de que 70% dos homens só vai ao médico acompanhado. E que 50% já chega com estágio de doença avançado, seja ela qual for. Isso são fatores psicossociais que nós precisamos trabalhar muito. Isso é claro, na população latina existe um tabu maior, até porque fazemos parte dessa herança latina que tem muitos sentimentos. Mas é claro que nós necessitamos continuar tratando e cuidando das pessoas. Nós também temos dados, por exemplo, que o atraso de 1 mês no tratamento oncológico pode acarretar em 12% no aumento de mortalidade. Então veja, nós estamos frente a uma pandemia. É muito importante que mesmo durante a pandemia as pessoas procurem atendimento médico. Então, essa campanha de Novembro Azul desse ano tem uma atenção especial. Porque as pessoas estão em casa achando que o câncer, digamos, é uma doença menos grave que o coronavírus, quando a gente sabe que não é. E doutor, a pessoa sentiu alguns sintomas que o senhor comentou aqui, né? Poderia até repetir quais são os sintomas e orientar o que ele deve fazer diante disso, já que para quem não faz um acompanhamento regular, não vai ao médico, como as mulheres vão ao ginecologista anualmente, um cuidado maior, né? O ideal seria isso. Mas digamos, a pessoa não tem esse acompanhamento ou até tem, porém começou a perceber algumas mudanças. O que ele deve fazer? Acima de tudo, é importante que a pessoa se perceba. Isso é muito, e as mulheres estão de parabéns por isso, porque elas têm costume de se olhar, de se observar. O autoexame entrou nesse contexto. O homem também tem que perceber alterações do próprio corpo, porque o nosso corpo fala. Nós devemos ficar prontos para ouvi-lo. Então, os sintomas mais comuns, especificamente para câncer de próstata, são alterações urinárias, que pode ser uma ardência para urinar, pode ser um gotejamento terminal, ou seja, a urina demora muito para sair, né? O homem precisa chacoalhar várias vezes, isso aí é um sintoma. Ou, de repente, ele ficava durante 30 segundos urinando. De repente, ele começou a urinar durante 1 minuto. Isso é uma alteração. Isso não sente dor, não sente nada. Mas a alteração do tempo urinário também é um sintoma. Nem sempre é um sintoma como sangue na urina, por exemplo. Não, sangue também é um sintoma, mas é muito exuberante. Agora, sintomas discretos, isso de repente já é alguma coisa para procurar atendimento. Deve ser observado. E veja, nem sempre é câncer. Na maior parte das vezes isso não é câncer.
Mas não quer dizer que a gente não vai investigar, saber as causas e tem que descobrir o que está acontecendo. Isso é importante. Quando procurar, eu diria assim, ao menor sintoma. Quem procurar? Procure uma pessoa que seja um especialista ou o médico mais próximo de você, porque a gente também entende que em vários locais do Brasil não se tem um especialista disponível. Mas o médico da saúde da família pode fazer a pesquisa inicial, ele pode buscar isso e saber encaminhar para o profissional, que daí no caso seria um oncologista ou um urologista. E a partir daí, né, eu chego num urologista ou num oncologista, eu vou passar por muitos exames, digamos, eu não, né, porque no caso são os homens. Tá, isso vai variar muito conforme cada sintoma. Eu diria que uma pessoa chegando sintomática no urologista deve se submeter a um exame de PSA, que são exames de sangue, mas também pode ser realizado um toque retal, pode ser realizado ultrassom. Precisa ser visto o porquê que é próstata, o porquê que existem sintomas urinários. O fato de termos sintomas urinários não necessariamente implica em alterações de próstata. Inclusive podem ter alterações de bexiga. Sim, pode ser um câncer de bexiga, digamos, né? Perfeito. Acontece que se tendo esses sintomas, é necessário ir atrás. Podem ser feitos então um exame clínico, que é o exame físico, exames de sangue e também exames de imagem, a depender do acesso que a gente vai ter aos exames e do caso em específico. E o que é exatamente o PSA? O que ele mede, doutor? PSA é um exame de sangue, certo? A gente vai dosar, ele é um tipo de proteína, glicoproteína, que ele aparece no sangue, tá? E o tecido prostático é o único que produz. Ou seja, quando a próstata está crescendo, por ter mais células de próstata no corpo, né, você vai ter mais PSA. Então, você tem uma linha que, digamos, cresceu a próstata, seria lógico, né? E isso acontece em muitas, na maioria das vezes, em que o PSA também sobe. Se por um acaso a próstata desenvolve câncer, né? O câncer como nasceu lá, ele vai também produzir PSA. Então, é por isso que a gente dosa isso no sangue. E é bem seguro esse exame? É um exame que é uma coleta de sangue simples. Não, assim, eu digo em relação ao resultado, o PSA é seguro? Ele é seguro. É claro que o PSA não vindo alto não é igual a não ter câncer. Isso é importante. Assim como muito alto pode também não ser? Muito alto sempre vai ser um sinal de alerta vermelho para nós, eu diria. Mas o PSA baixo, em alguns casos, ele não exclui o câncer. É por isso que eu digo, tendo sintomas, tem que ser feito o diagnóstico. Doutor, os homens têm muito medo de ficar impotentes por conta do câncer de próstata. Isso é um risco muito alto? Como é que funciona isso? O que a gente pode dizer para eles, para deixá-los mais animadinhos e ir procurar o médico? Ou com medo e ir procurar o médico? Eu diria que a impotência ela ocorre em algumas situações do câncer de próstata, certo? Mas essas situações elas são cada vez menos frequentes, conforme mais precoce é o diagnóstico. Então, a inervação que faz a potência do homem, ela passa no entorno da próstata. Então, para o homem que tem uma função sexual normal, o entorno da próstata também tem que estar saudável. Imagine a seguinte situação, o homem tem um câncer de próstata, ele até, digamos, tinha algum sintoma, e ele esperou até o dia que o câncer da próstata começou a sair dali e invadir esses nervos. Uma vez que aconteça isso, infelizmente, pode ocorrer impotência. Então, é por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Eu vou fazer o tratamento o mais breve possível, muitas vezes até menos invasivo, tá? Isso vai incorrer em menos efeitos colaterais a longo prazo. No entanto, quando o homem faz o diagnóstico de câncer, mas já tem metástases, nós temos que lançar mão de estratégias que cortam a testosterona, que é o hormônio masculino. E nesses casos, a maioria vai ter impotência. A metástase, então, seria o espalhamento do câncer, né, doutor? Perfeito. O câncer é uma doença difícil justamente porque ele consegue se espalhar. Tá? Então, isso daí pode ocorrer justamente quando não se tem um diagnóstico, tratamento precoce. Agora, pelo que o senhor disse aí, a próstata, ela em si não tem nada a ver com ereção.
A próstata, ela produz parte do líquido seminal, Sim. ela tem relações anatômicas, mas ela mesma não é responsável pela ereção. Então, quanto a isso, o homem pode ficar tranquilo. Perfeito, é possível fazer e isso acontece na maior parte das vezes. Tratamento de câncer de próstata com cirurgia ou radioterapia, mantendo a potência, mantendo função sexual. E é por isso que é tão importante também que os homens procurem um atendimento especializado. E agora, a qualidade de vida do ser humano está muito ligada à qualidade de vida sexual, né, doutor? O que o senhor diria para os homens assim que prezam tanto, né? Os homens acho que até um pouquinho mais que as mulheres prezam tanto por essa qualidade de vida sexual em relação à sua saúde de um modo geral e ao câncer de próstata. Eu diria que com relação à sexualidade e saúde, os homens precisam entender que eles têm que ser coerentes. Não dá para ter uma vida sexual ativa, é muito difícil manter tudo isso se a sua saúde como um todo não está bem. Então, se a pessoa tem diabetes, tem problemas de coração, certo? Isso pode também prejudicar a função sexual. Não é só a questão de câncer de próstata. Eu diria que, aos homens que nos ouvem, para que seja mantida uma boa função e qualidade de vida, ele tem que ter a saúde como um todo. Ele tem que se cuidar como um todo. Certo? Ele tem que mudar o pensamento de não ir ao médico, por exemplo. Ele tem que entender que a função sexual é algo que ele tem que preservar, assim como ele tem que preservar a saúde dele. Então ele não pode ser incoerente, querer que a função sexual se mantenha se ele não se cuida, se ele é obeso, se não vai ao médico, se a pressão não está boa. Isso tudo é um contexto, compreende? As duas coisas... Não tem nem condições de caminhar muito, né? Como é que vai ter resistência? Isso, eu diria que as duas coisas caminham juntas, a saúde global e a potência. Agora, falando nisso, como que o homem pode prevenir o câncer de próstata? Ou as doenças em geral, mas especificamente, já que estamos no Novembro Azul, né? Perfeito. Então, eu diria que a primeira coisa é ficar próximo de um atendimento médico, né? Porque o médico vai poder levantar questões familiares e alguns fatores de risco. Um dos fatores de risco que é batido muito em cima é com o sedentarismo. Pessoas sedentárias têm mais tendência a desenvolver câncer, certo? Para a próstata, especificamente, o consumo de algumas gorduras saturadas pode aumentar também a chance. E eu diria que a vida como um todo saudável é a coisa mais importante para a prevenção. Sim. No caso da campanha do câncer de mama, o Outubro Rosa, ela está muito solidificada, digamos assim, né? A população conhece muito. E o Novembro Azul também vem crescendo bastante. O senhor acha que essas campanhas realmente são efetivas? Eu acredito que sim. Se nós formos pensar há 20 anos atrás, eu diria, somando os esforços do outubro e do novembro, há 20 anos atrás não se conseguia pronunciar a palavra câncer. Hoje isso está na boca do povo, as pessoas falam isso. Então, nome, né? Os meus avós não conseguiam dizer essa palavra. Então veja que todo o esforço da sociedade civil, das pessoas, dos repórteres, que são a nossa fonte de informação, dos médicos, né? Isso tudo está surtindo efeito. Nós estamos conseguindo levar isso até as pessoas. Eu diria que isso é o principal benefício que nós estamos tendo, de conscientização. Doutor, só para a gente esclarecer rapidamente, o que faz o oncologista clínico? Perfeito. O oncologista clínico, que é a minha especialidade, é responsável por fazer tratamentos clínicos, né? Enquanto que o cirurgião, obviamente, faz cirurgias, né? O oncologista, ele prescreve bloqueios hormonais, medicações feitas na veia. Alguns casos nós lançamos mão de quimioterapia, por exemplo, para tratamento de câncer de próstata, e também alguns novos tratamentos que são bloqueios hormonais novos, que são feitos por comprimido. Esses também são feitos pelo oncologista clínico. Tá? Além da abordagem total também que propriamente as pessoas da clínica fazem. Esses tratamentos, eles estão avançando em relação ao câncer de próstata? Hoje tem menos efeitos colaterais? Como é que é? Nós, a cada ano, entendemos mais o porquê que existe câncer de próstata. Então, nós estamos entendendo a genética do câncer. E isso tem ficado claro nos últimos 3 anos, que, por exemplo, uma alteração genética clássica para a mama, que é a BRCA, que é uma alteração que predispõe ao câncer, certo?
Nós temos hoje medicamentos capazes de bloquear essa mutação genética se o homem desenvolver câncer de próstata. Então a gente sabe que 10% dos homens que tiverem essa mutação vão desenvolver câncer. E aí precisa saber com antecedência, né, doutor? Como é que o homem deve se comportar se ele sabe que alguém na família teve câncer de próstata? Ele tem que ficar muito mais atento, né? Deve ir mesmo sem sintomas ao médico, eu diria. E todo câncer de próstata, ele exige um tratamento que passe por quimioterapia, digamos, ou por bloqueio, ou não? Isso é uma questão que tem que ser avaliado, principalmente que tipo de câncer de próstata aquele homem tem. Porque existem tumores muito agressivos e existem tumores mais indolentes. Eu tenho que levar em conta quando apareceu esse câncer. Puxa, se apareceu no homem com 50 anos e ele tem algumas características agressivas, eu não vou deixar de tratar. No entanto, se apareceu num senhor 80, 90 anos, que se mostra ser, digamos, mais indolente, em que a doença se multiplica devagar, isso faz com que eu fique um pouco mais tranquilo em observar. Mas essa opção de não tratar, digamos, com cirurgia ou com hormônio, tem que ser compartilhada entre o oncologista clínico, entre o urologista e o radio-oncologista. E essa relação com o paciente tem que ser muito de perto, é uma relação de confiança, né, doutor? E ainda mais nos casos em que a gente está optando por observar, ou seja, não tratar. Se a gente chegar a essa conclusão, quer dizer que as nossas consultas ficarão muito mais frequentes. Tá? A gente vai precisar lançar mão de exames muito mais frequentes, por vezes até consultas mensais para observar algumas coisas, por exemplo, o PSA. Mas é claro que é muito importante ficar próximo do paciente. Tem que criar um vínculo a ponto de que o paciente, a pessoa confie muito no seu médico. E a equipe tem que também ser entrosada. Não adianta pegar um que não converse com o outro, fica mais difícil, né, doutor? Exatamente, porque a decisão entre cirurgia, oncologia clínica, como eu já comentei, e o radio-oncologista é compartilhada. Foi provado que a gente consegue diminuir a mortalidade dos pacientes, das pessoas, quando fazemos decisão compartilhada. Então, por isso que hoje o tratamento do câncer é sempre multidisciplinar. Ele é extremamente necessário que nós tenhamos vários especialistas e veja só, não só médicos. Hoje nós temos que ter pessoas que são nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos. Hoje nós temos quase mais ou menos 8 a 10 profissões envolvidas no tratamento de câncer. É multidisciplinar, seguramente, né? Não é só uma questão de especialidade médica, é uma questão de que você tem que estar dentro de um centro que saiba o que está fazendo. Isso que eu diria que é o mais importante hoje. Buscar um bom centro é o importante, né, doutor? Perfeito. Bem, eu acho que a gente vai ter muita pergunta aí a respeito. O senhor vai ter que responder muito comentário. Isso. Mas podemos até, de repente, conversar mais numa outra situação. Para mim é um grande desafio falar sobre câncer de próstata, afinal de contas eu sou mulher, né? Mas eu acho que aí é o bacana, porque as mulheres também podem ajudar nisso, né? Levando os seus homens ao médico ou pressionando que eles vão, não é, doutor? Muito bem. E se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem por favor nos comentários. Nós vamos estar dispostos a responder e no mais breve possível a gente vai poder estar juntos aqui novamente. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.